Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludmila Isis, treinadora mental, escritora, terapeuta, psicanalista, empreendedora e ex-moradora de rua. E hoje eu vou usar a minha sister como exemplo de mudança de realidade. A Ana, para quem não conhece, é a doutora aqui da clínica e ela, desde muito nova, teve problemas com peso e autoestima. Assim, ela criando uma dependência emocional, acabou entrando num relacionamento muito nova e durante muitos anos, esse relacionamento tóxico foi algo que ela acreditava que era o que ela queria e que era o que era bom pra ela, sendo que mais machucava do que fazia bem. Só que desde o primeiro momento em que ela passou a se olhar e procurar saber quem ela gostaria de ser e onde ela gostaria de chegar, tudo na vida dela mudou. Ela passou a cuidar da saúde, daquilo que a incomodava, que era o peso, a movimentação que fica mais difícil, roupas para vestir, e ela focou nisso. Ela o auxílio de uma ajuda médica para a cirurgia, ela procurou nutricionistas e especialistas que a ajudassem a resolver a questão que era o princípio. Na verdade, esse era o princípio da dependência emocional dela. Então ela focou em resolver isso e automaticamente isso foi desencadeando ela a enxergar que o relacionamento dela era tóxico, também fazendo com que ela se livrasse do mesmo. Como foi esse desenvolvimento, amiga? Como foi você se encontrar e entender que não era aquilo que você queria viver e você tomar atitude? O que fez você tomar essa atitude? Sim. Então, oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana. Então, essa história começa bem lá atrás, na minha adolescência, né, com meus 14 anos. Eu já tinha problema de autoestima. E aí, a adolescência eu acho que é a pior fase da vida do ser humano. Porque é ali que você vai sofrer o bullying, é ali que você vai se aceitar, não vai se aceitar, seus hormônios estão ao vapor. Então, acho que é a pior fase. E foi nessa fase que eu comecei a não me aceitar. A não gostar do que eu via no espelho, a ter uma autoestima baixa, a sofrer o próprio bullying na escola. Então, eu começava a me fechar muito e eu fazia uma coisa que hoje em dia eu não faço. Que era, assim, eu não dizia não pra ninguém. Eu queria agradar todo mundo porque eu queria ser aceita de algum jeito. E o único jeito que eu achava de ser aceita era querer agradar todo mundo, ajudar todo mundo. Inclusive, as mesmas pessoas que me faziam mal, eu ia lá, ficava estudando, ajudava a pessoa a passar na matéria, porque eu queria agradar. Eu falava, já que eu não vou aceitar, já que eles não vão me aceitar dessa forma, pelo menos eles me aceitam de outro jeito. E aí, nesse caos todo, chegou, na época, o meu ex-namorado, né? Chegou na época, eu tive um romance na época. Com 14 anos, eu comecei meu primeiro e único namoro até hoje. Foi com 14 anos e durou até os meus 23 anos. E aí, esse namoro, ele foi muito conturbado por coisas muito pesadas, assim. Questão de ser um relacionamento tóxico, muitas das vezes. Porque eu via nele uma necessidade de que eu tinha que ter ele pra eu ser feliz. E que se eu não ficasse com ele, eu não ia conseguir ninguém na minha vida. Então acabou que ele foi meu primeiro tudo, meu primeiro beijo, meu primeiro namorado. Eu acabei que eu. Não foi uma culpa dele, mas eu coloquei tudo nele. De que eu precisava dele pra ser feliz, eu só ia ter ele, eu nunca iria conhecer ninguém, só ele ia gostar de mim, porque na minha adolescência ninguém nunca tinha chegado em mim. Ele foi o primeiro. E ali eu me derrubei em cima dele. Tipo, falei, vou agarrar porque é a minha salvação contra mim mesmo. Só que por um lado não foi legal, porque eu era muito nova, nunca tinha vivido isso na minha vida, então eu dei tudo de mim. Então eu meio que colocava ele como um rei. Nossa, se eu não tiver ele na minha vida, acabou. Então eu dei tudo de mim pra ter aquela relação. E isso foi muito ruim pra mim, porque eu passei por coisas que eu não precisava passar. Eu aceitei coisas que eu não precisava aceitar. E eu sei que eu merecia mais, só que eu me colocava nessa posição porque é aquilo que eu ia ter pra minha vida. Eu nunca ia conhecer ninguém legal, nunca ia achar ninguém que pudesse me valorizar. E é aquilo que eu tinha, é aquilo que eu ia ter pra minha vida. E aí, com o tempo, eu fui me deixando de lado. A minha autoestima, que já era ruim, ficou pior. Porque na minha cabeça eu já tinha conquistado o que eu queria, o que eu merecia. Eu já tinha ali o que eu precisava. Então, fui me deixando de lado. Não fui me cuidando, fui engordando. E minha autoestima sempre foi muito ruim. E isso foi mexendo comigo, foi piorando. Até que cheguei no meu extremo, que foi meus 132 quilos. Que eu achei que, assim, ali foi o baque pra mim. Eu chegar nesse peso foi o baque. Vamos lá, doutora Ana, qual a dica você dá para as meninas que estão em casa agora, que tem problema com peso, que tem problema com perca de peso, que está num relacionamento tóxico por conta do seu peso, por não se amar, não se aceitar? O que você daria de dica, o que você conseguiria dar de conselho para elas? Primeiramente de tudo, é clichê, mas é verdade, gente. Tenham um psicanalista com vocês. Tenham, de verdade. Porque o psicanalista ele vai fazer você entender você. Ele não vai falar, mas isso aqui é ruim e tal. Ele vai fazer você entender. Isso é bom pra você? Isso é ruim pra você? É você que tem que dizer. Você que tem que saber. E ele te ajuda nisso. Então, assim, eu passava a minha vida toda falando, não sei falar não, na minha cabeça, não sei dizer não, eu tenho que agradar todo mundo. Quando eu tive a presença de um psicanalista na minha vida, eu entendi que não. Às vezes eu vou ter que falar não. Às vezes não vou conseguir agradar todo mundo. Se Jesus não agrada todo mundo, eu não vou conseguir agradar. Então, isso me ajudou a me enxergar
ver como o que eu precisava fazer e depois disso as coisas só foram fluindo. Aí eu comecei a academia, comecei a me alimentar melhor, mas eu tratei minha mente antes. Não adianta cuidar do corpo e não cuidar da mente, tem que ser junto, é integral, é tudo junto. Então foram essas coisas que eu fiz e foram me ajudando. Não é fácil. Você vai ouvir julgamento, você vai ouvir piadas, mas assim, se você tem uma mente forte, nada disso vai te afetar. Então você tem que tratar sua mente pra depois você começar a tratar seu corpo e continuar tratando os dois juntos, porque não tem como você tratar um sem tratar o outro. Ok? Então, além de cuidar da saúde física, lembre-se que o importante e o necessário, o principal, é você começar a mudar aqui dentro. Porque se você tenta mudar fora, mas aqui continua com a mesma imagem, com o mesmo pensamento que você tinha antes, você vai retornar de novo para estaca zero e vai repetir o ciclo. E o que a gente não quer mais é sofrer, não quer dor nem tristeza, correto? Chega de procrastinar, chega de se deixar para depois, chega de colocar o outro em primeiro lugar, porque você não pode fazer por ele se não for primeiro feito por você. É isso aí que eu venho deixar a vocês e a doutora Ana também como exemplo, que pra gente mudar a nossa vida e passar a viver uma vida melhor, uma vida mais leve, nós tivemos que primeiro sim parecer um pouco egoísta, mas não é egoísmo, é porque você não pode fazer pelo outro se você primeiro não fizer por você, entende? Então aprendam que tudo na vida começa aqui e depois modifica aqui, ok? Muito obrigado, meu nome é Ludmila Isis, sou treinadora mental, psicanalista, terapeuta, empreendedora e convido você a mudar a sua história também. Assim como nós mudamos a nossa, você também é capaz. Vem fazer parte dessa egrégora você também.